costume de quê? De pregar nas sinagogas. Ele ia para as sinagogas pregar acerca de Jesus Cristo. E quando ele chega lá, ele tem as oportunidades, ele vai o quê? Lá também era uma cidade que tinha um lugar onde eles faziam tipo um teatro, apresentações. Eu acredito que os filósofos, né, lá tinha o que era Picoreu, que era o grande filósofo que era residente lá, que morou lá. Eles faziam suas apresentações e Paulo, aproveitando também essa brecha, ele ia para quê? Ele começava a pregar a respeito que falava que era de Jerusalém, que estudou aos pés de Gamaliel, era um cara muito inteligente, usado por Deus, estudado, na verdade, e as pessoas se encantavam com aquilo, porque eles viviam também de novidade em novidade, o povo da época. E chamavam ele, vamos supor, né? Chamavam ele para o quê? Para discursar. Aí Paulo começava a discursar, começava a falar dos filósofos da época, como uma estratégia para quê? Para lançar a semente do Evangelho. Aí ele começava ali a falar de quem? De Jesus. Começava a divulgar o nome de Jesus Cristo, começava a pregar, melhor dizendo, né? A palavra de Deus. Aí muitas pessoas ali ficavam curiosas para saber quem era. Muitas vezes Paulo era expulso dos lugares onde ele ia discursar, nas sinagogas. Paulo, e às vezes também, na verdade, pessoas ali se convertiam. Aí Paulo fazia o quê? Quando alguém se convertia, ele abria uma igreja na casa daquela pessoa. Você pode ler lá em Atos da Porta que você vai entender o que eu estou falando. Aí na casa daquela pessoa funcionava o quê? Um encontro de pregação, uma célula ou uma mini igreja. Aí Paulo ficava ali, como em Éfeso, que parece que foi o maior tempo que ele passou, que foi 2 anos. Aí ele ficava o quê? Ele abria a igreja lá e ficava, como é que eu posso dizer, rapaz? Ensinando as pessoas, né? Preparando elas para que quando ele saísse para abrir igreja em outro lugar, ali ele tivesse pessoas preparadas. E foi assim que aconteceu. Lembra daquela passagem, quando ele chega no templo e tem aquele alvoroço, me parece, se não me falha a memória, um homem é curado. Está ele e Barnabé, né? Aí o homem é curado, o Paulo entra no templo, aí o Paulo é chamado de... sei que um é chamado de Apolo, Deus Apolo, se não me engano, e o outro é chamado de outro Deus lá que fazia parte da cultura deles. Aí Paulo começa a aproveita, deixa e começa a discursar, falando que não foi o mérito dele, não foi por ele mesmo que aquele homem ficou curado, mas sim o poder de Jesus Cristo que operou na vida deles, e aquele homem foi curado. E assim Paulo vai o quê? Ele vai usando todas essas estratégias para quê? Para ir pregando o Evangelho do arrependimento. E ali com certeza deu frutos. Deu o quê? Pessoas se arrependeram. Logo a gente vê, se nós formos ver a passagem lá em Atos, tem aquele alvoroço. Mas como a própria palavra diz, que a palavra de Deus ela não volta em vão, eu creio que ali pessoas se arrependeram, né? Enfim, o que eu quis dizer com isso? Que aí quando as pessoas se converteram, lá, depois de um tempo, logo que as pessoas também se acomodam. Como ali era uma cidade que havia muita prostituição, ali eles cultuavam, como eu falei, eles cultuavam a deusa Diana e o deus Baco, que era o deus do vinho. E eles faziam um tipo de orgia, como sacrifício a esses 2 deuses, essa deusa e esse deus. E essa orgia era o quê? Vocês sabem o que eu quero dizer, né? Então, ali eles faziam tudo isso para quê? Para oferenda como sacrifício àquele povo. E há relatos também, eu andei pesquisando, que até sacrifício humano tinha, tá? Como eu disse. E Paulo
Paulo prega ali para aquele povo, e algumas pessoas se arrependem, e ali é o que? Fundada uma igreja. Paulo, quando sai de lá, ele deixa a igreja lá já fundada, toda preparada, e nós sabemos que quando as pessoas elas estão na presença de Deus, quando nós estamos na presença de Deus, a nossa tendência é o quê? É se acomodar, né? Certas coisas, nos acomodarmos, e aí vem o que? Vem o esfriamento, a gente começa a dormir espiritualmente, e aí onde Paulo ele está o quê? Que é divertido essa igreja, para que ele o quê? Para que eles despertassem, porque aqui dá a entender que a igreja já estava acomodada, com certeza já não evangelizavam mais, com certeza já não estavam mais sendo fiel. Aí Paulo vem dizendo para que eles despertassem do sono espiritual, para que Cristo resplandecesse a luz sobre eles. Com certeza que o primeiro amor já haviam deixado de lado também. Então houve essa necessidade. É que nós sabemos que o sono é o repouso, descanso para o quê? Para o corpo e a mente. É tão bom quando nós estamos dormindo. Aqui eu estou falando de descanso, o nosso descanso, porque nós somos dignos. É digno para nós, depois de uma jornada de trabalho, chegar em casa, tomar um banho, jantar, dar uma descansada e depois dormir. Mas aqui Paulo não está falando desse sono físico, mas sim do sono espiritual, que é o sono mais perigoso que há na vida do crente. Amém? Amém. Aí o sono é o descanso para o corpo. Durante o sono podemos o quê? A nossa consciência, aliás, perdemos a consciência do mundo físico. Leva-se um tempo para chegar no sono profundo. E esse sono é mais difícil de acordar. Alguém nesta fase, ou seja, quando nós estamos dormindo, sono mais, aquele sono bem profundo, é mais difícil que de nós acordarmos. Mas o que é que causa tudo isso? É o cansaço. Muitas vezes nós nos acomodamos. E aí é onde está o perigo para nós. Porque quando nós estamos muito acomodados, chega esse sono mais profundo, que aí é mais difícil de nós acordarmos. É difícil para despertarmos. Aí é só a palavra de Deus que é viva e eficaz na nossa vida para o quê? Para trazer esse despertamento. Entenderam, irmão? Então, e há também o sono espiritual. Dormir espiritualmente tem dominado muitos cristãos, no sentido bíblico. Dormir é ter a mente amortizada ou morna, cauterizada em relação ao quê? À obra de Deus. Muitos de nós já dormimos a respeito do quê? Da obra do Senhor. E aqui eu falo, não só para você que está aqui nos assistindo, aliás, aqui na nave da igreja, para mim também, eu falo, para mim também, serve para mim, para você que está aí nos assistindo. É geral, porque quando nós estamos montando a mensagem, o primeiro a apanhar é quem? É nós, é quem está montando ali. É o primeiro que Deus vai falar, é com a gente, não é verdade? Sim. Então ele sabe que ele já pegado a palavra, não entende o que eu estou dizendo. Então, irmãos, muitos de nós já temos o quê? Já temos dormido a respeito de quê? Da obra de Deus, das coisas de Deus. Muitas vezes nós priorizamos mais coisas do que quem? Do que aquele que dá as coisas, do que aquele que nos abençoa. Em relação ao que a Bíblia, também nós já muitas vezes nós dormimos, deixamos de acreditar na palavra, tirar um tempo ali para conversar com Deus, para Deus conversar conosco. Há quem diga que quando nós estamos lendo a palavra de Deus, é Deus falando conosco. Amém? Então nós é o quê? Nós cristãos, no geral, já estamos nesse sono espiritual. Tem pessoas que você chega para elas para falar na palavra, evangelizar, às vezes convidar para ir no culto,
Antigamente, quando o soldado ia para a guerra, ele era ferido, o que eles faziam? Eles pegavam ali a cova ou o ferro quente, queimavam ali o lugar do ferimento, para o que? Cauterizar aquela ferida, e ali ficava tipo que um mês, não sentia mais nada. Então, a mente cauterizada é essa, que nós estamos às vezes, você convida as pessoas para participar do culto, para ouvir uma palavra, a verdade é essa, as pessoas às vezes não estão dando atenção. Então, e aí? Você vê por aí, ó, nas redes sociais, muita gente pregando, né? Hoje em dia não tem mais aquela desculpa de dizer assim, Senhor, eu não ouvi. Não, hoje tem as redes sociais, tem vários meios de comunicações que nós podemos o quê? Divulgar a palavra de Deus. Mas só que as pessoas elas estão com a mente o quê? Fechada para ouvir aquilo que vai o quê? Que vai trazer algo bom da parte de Deus para elas. Agora, você vê, tem muitos canais no YouTube, não é? Que pregam a palavra de Deus. Aí as pessoas abrem lá, se é um vídeo falando sobre Deus, muita gente vai o quê? Vai deixar de lado. Agora, se você abrir, se muitas vezes tem pessoas que abrem e é um canal de coisas ilícitas, muitas vezes, a pessoa vai dar mais atenção àquilo do que a palavra de Deus quer nos ensinar. Então, nós temos o que? Nós temos que despertar. Tem certas áreas da nossa vida que nós precisamos sim de um despertamento. A igreja de Deus, ela está aqui nessa terra para quê? Para cumprir um único propósito. E qual é esse propósito? É a missão que Jesus deixou para a sua igreja, que é o quê? Evangelizar, ganhar pessoas para o seu reino. Você que está aí nos assistindo, que está acompanhando aí, nós como igreja, precisamos despertar. Nós precisamos despertar para evangelizar, para divulgar as boas novas para aqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus. Esse despertamento tem que começar onde? Dentro da nossa casa, no meio da nossa família. Nós temos o quê? Que evangelizar nossos pais, nossos irmãos, evangelizar os nossos parentes. Por quê? Porque a cada dia que passa, eles estão caminhando rumo ao abismo. Há quem diga que o pecador, sem Jesus, ele anda no caminho, por uma estrada, toda ensaboada. E lá na frente tem um abismo. Qualquer deslize que ele dá, ele já cai naquele abismo. Aí, meu irmão, aí acabou. Entendeu? E quem pode reverter essa situação? A igreja. A igreja fazendo, cumprindo o papel a qual ela foi o quê? Ela foi chamada para cumprir. E qual é esse papel? É divulgar a palavra de Deus, é divulgar o quê? As boas novas do Evangelho. Mas é pregar a palavra mesmo, não é fazer promessas que Deus não fez. Falar de conto de fadas. Nós vimos que na época da pandemia apareceu muitos profetas profetizando, pessoas falando, dando profecias, dizendo que Deus estava fazendo isso, fazendo aquilo. Quando passou tudo aquilo lá, irmãos, qual foi o efeito que teve? Nunca mais ninguém viu. Por quê? Foi só uma fase, apenas um momento. E Deus não quer apenas um momento. Deus quer o quê? Que a todo momento nós estejamos o quê? Divulgando, pregando a palavra para as pessoas que ainda não tiveram o encontro verdadeiro com Jesus. Então a igreja, nós como igreja, nós precisamos o quê? Nós precisamos despertar, nós precisamos acordar em nome de Jesus Cristo, para o quê? Para ministrar a palavra, o Evangelho, para as pessoas que ainda não conhecem a palavra de Deus. Pessoas que ainda não tiveram encontro com Jesus Cristo, pessoas que ainda não receberam. A verdade é essa, a revelação da salvação. Amém, pessoal? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você está entendendo, aplauda o nome do Senhor nessa noite. Louvado seja Deus. Aleluia. Aí a palavra está dizendo aqui, ó, que nós temos que andar o quê? Primeiro, andarmos, vamos lá. Portanto, veio prudentemente como andais. O como veio prudentemente como andais.
Aí andar prudentemente é o quê? Vamos ver o que está dizendo. Vai encontrar aqui, viu? Andar prudentemente é o que? A pessoa prudente, ela se prepara antecipadamente para as dificuldades ou para quando chegar o dia mau. Isso que é o que? Andarmos prudentemente. Andarmos o quê? Preparados para que quando chegar o dia da dificuldade ou o dia ruim na nossa vida, nós estamos preparados. Como é que eu posso dizer? Preparados, vamos dizer assim, né? Para enfrentarmos aquele dia na nossa vida. Ou seja, quantos aqui tem a família toda salva? Ninguém. Então nós temos o quê? De preparar essas pessoas, pregando o Evangelho, pregando até elas se converterem. E quando chegar aquele dia, elas estarem prontas e preparadas para entrar também na glória juntamente conosco, amém? E nós também temos o quê? Como crentes, como cristãos em Cristo, nós temos que andarmos também preparados, prudentemente, para que quando chegar alguém para o quê? Para querer também colocar a nossa fé à prova, nós estamos o quê? Prontos, preparados para responder acerca dela, como diz Pedro na sua primeira carta, que é para nós andarmos o quê? Prudentemente, preparados acerca da nossa fé. Quando alguém vir nos desafiar, nós sabemos como responder com sabedoria. Ou melhor dizendo, né? Evangelizar essas pessoas. Lá em Efésios 6,14, fala sobre isso para nós aqui, para nós nos prepararmos. Andar prudentemente, então é isso, nós andamos o quê? Preparados, antecipadamente. Antes que o problema vier, nós já estamos o quê? Prontos, fortes, para nós passarmos por aquele problema e não ficarmos contra daquele tipo de problema que está, ou que vem para querer o quê? Nos entristecer, fazer desistir. Daniel, diante daquele decreto do rei Dario, ele estava pronto, estava preparado. Por quê? Porque Daniel era um homem que tinha intimidade com Deus, era prudente. Então, diante daquele decreto, ele não se desesperou. Daniel orava 3 vezes ao dia, mas diante do decreto ele parou de orar. Por quê? Porque Daniel já estava o quê? Preparado, andava prudentemente. As orações que Daniel fazia fortalecia ele cada vez mais. Porque se fosse de nós, irmão, bora aqui ser sincero conosco. Diante de qualquer situação, muitas vezes, nós paramos de orar, né? Às vezes nós estamos numa pegada de oração, daquela coisa, acontece um problema, a gente entristece, não é verdade? E para de por ali. Mas Daniel não, diante daquele decreto de morte, ele continuou sua vida de oração ali, diante de Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém. Louvado seja Deus. É Deus. Então, isso é andar prudentemente. Agora aqui, ó, remindo o tempo, o homem é semelhante ao sopro, seus dias como a sombra que passa. Salmo 144 e o verso 4. A nossa vida aqui na terra é curta. Nós vivemos em média 70 anos. E Deus conta todos eles, todos os nossos dias estão contados por Deus. E muitas vezes nós não aproveitamos esse pouquinho de tempo que nós temos. Em vez de nós aproveitarmos esse tempo para retribuir ao nosso Criador aquilo que Ele fez por nós, nós pegamos esse tempo que nós temos e fazemos outro tipo de coisa. Então, aí o salmista vem dizendo que nós somos igual ao sopro.
basta estar fazendo isso aí o cara diz, não estou sentindo nada não, não estou sentindo agora não, mas daqui a 10, 15, 20 anos, aí você vai sentir o que você está fazendo agora, não é assim que funciona? E realmente é verdade. É verdade, pessoal. Então nós temos o que? Que aproveitar esse tempo que nós temos para o quê? Para servir o nosso Criador, o Deus Todo-Poderoso. Amém? Amém. O homem nascido de mulher, ele tem a vida curta. Todos nós conheceremos o quê? A morte. Aí nós temos que estar preparados para quê? Para onde nós iremos depois daqui? Quem pode nos dar essa garantia de que nós iremos para o lugar bom é quem? Deus. É Deus. Mas quando nós o quê? Quando nós servimos a Ele. A própria palavra diz o quê? Que aquele que confessa, ou aquele que aceita, ou aqueles que aceitaram Ele como único, suficiente Filho de Deus, ou como Salvador, receber o direito de ser chamados filhos de Deus. Então, pessoal, nós temos o quê? Nós temos que aproveitar esse tempo que nós estamos vivendo para o quê? Para servir o nosso Criador. Porque a nossa vida é curta, é como o sopro, é como a folha do campo, ou como a flor do campo, que de manhã ela amanhece bonita, vistosa, e quando dá tarde, quando dá de tarde, ela já está murcha. Mesma coisa é a nossa vida, né? Então nós temos o que? Nós temos que aproveitar. Aí andar como o Nécio é o quê? O Nécio é o que não possui conhecimento, capacidade, sentido. É um sujeito ignorante. É como eu falei agora há pouco, pessoal, nós temos que andar o quê? Nós temos que andar cuidadosamente. Nós temos que andar remindo o tempo, prestar atenção no tempo. Por quê? Porque tudo que nós vemos hoje passar nas mídias, nas redes sociais, estão apontando para quê? Para a volta de Jesus. Então nós temos o quê? Que andar o quê? Também observando o tempo. Não como pessoas nessas, pessoas ignorantes, que não querem saber de Deus, não querem saber da palavra. Você vai evangelizar. Ela diz, sabe aqui que eu tenho raiva de crente. Tem raiva de crente. Tem pessoas que falam isso. São pessoas o quê? Pessoas ignorantes, pessoas nécias, pessoas que já estão com a mente cauterizada. Aí, se não me engano, acho que é o Salmo 14, ou é 114, que diz que o nécio, vamos abrir lá, pessoal, o nécio diz que não há Deus. Vamos abrir lá pela terceira vez? Bora, rapidinho, não está nada. O inimigo diz em seu coração: não, Deus não existe, corrompendo-se e contaminando-se ou contaminaram-se com suas próprias maquinações. Não há quem faça o bem. Então, diz o Nécio em seu coração: não há Deus. Nécio são as pessoas que não querem saber de Deus, pessoas que não estão nem aí para pregar sobre o Evangelho, pessoas que não estão nem aí para Jesus Cristo, pessoas que não querem nem saber e conhecer a respeito da salvação, pessoas que dizem, eu não quero ir para o céu não, o céu é lugar para quem é santo, ele quer descer. Tem pessoas que falam isso, pessoal, eles falam ainda com uma sagacidade, né? No céu lá não vai ter o que tem aqui, então eu vou para lá, é muito perto. No céu não vai ter mesada, no céu não vai ter bebedeira. Não, então não quero ir para lá, não. Eu prefiro ir para onde? Ele prefere ir para o inferno, porque ele acha que lá vai ter tudo isso, entendeu? Então, isso aí é uma atitude de pessoas nessas, pessoas ignorantes.
vai levar ele no lugar lá, é Satanás, não é não, pessoal, é o próprio Deus, amém? Andar, aí aqui diz mais, andar com os sábios, outra vez, remido o tempo. Significa o quê? Discernir, aproveitar o tempo, aproveitar bem o tempo, ganhar tempo, aproveitando ao máximo o tempo. Ó, priorizando a nossa vida com Deus. Aí Tiago 4,14 diz assim, ó: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque é a vossa vida, aliás, porque a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco de tempo e se vai. Então, pessoal, como eu falei no começo, Tiago está dizendo o quê? Que nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Então nós temos que aproveitar o quê? O hoje, agora. Você que está nos assistindo, que ainda não fez uma aliança com Deus, quer fazer uma aliança com Deus, faça uma aliança com Deus, aceite Ele, aceite a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, porque eu creio, eu te falo com toda certeza, que Ele tem o melhor para a tua vida, amém? Então você que está nos assistindo aí, aproveite esse tempo que você tem, para o quê? Para priorizar a Deus, a Jesus Cristo, para priorizar o seu Criador, amém? Porque Ele tem o melhor para nós, amém? Andar como honestos são pessoas anormais, de difícil trato e entendimento, ou seja, uma pessoa com a mente, como eu falei agora, cauterizada. O significado é o que morta, fechada, insensível. Essas pessoas já são insensíveis. Essas pessoas que têm a mente morta, cauterizada, elas estão bem insensíveis ao toque do Espírito Santo de Deus. Aí, pessoal, aí você vê nas redes sociais, aqueles pregadores, aqueles evangelistas de rua. Você vê que em São Paulo tem muitos deles. Aí para fora também tem muitos. Aí eles vão ali, estão ali pregando o Evangelho, falando de arrependimento, de salvação, falando de pecado, falando de inferno, porque a Bíblia também fala sobre isso. Jesus ele mais falou de inferno do que de céu. Há quem diga isso nos Evangelhos, porque alertando o homem do perigo que é esse lugar. Porque para conhecer mais do que Jesus não existe, ele conhece mais do que qualquer um de nós, o lugar. Amém? Então, esses evangelistas começam o quê? A pregar sobre isso, e tem pessoas que vão lá, às vezes agridem, batem neles, dá tapa na cara, empurra eles, começa o quê? A criticar, começa a fazer todo tipo de resistência. Mas eles estão ali fazendo a parte deles. Eles estão o quê? Fazendo aquilo que Jesus deixou para que a igreja fizesse, que é o quê? Pregar o Evangelho, as boas novas da salvação. Amém ou não amém? Amém. Aleluia. Se você está entendendo, aplauda Ele nessa noite. Deus. Aplauda Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E para nós entrarmos para a conclusão, eu vou ler lá em Romanos 13, a partir do versículo 11, que diz assim, ó: e também saber isto, já é tempo e é hora de despertarmos do sono, porque agora a salvação está próxima de nós do que quando cremos, ou seja, agora está mais perto do que no momento que nós andávamos nas trevas, aqui, porque a noite está bem avançada e o dia se aproxima, portanto, estejamos ou despojemos das obras das trevas e vistamos com as armas da luz, amém? Então, querida, você que está aqui, você que está nos assistindo, quem anda na luz não tem contato com as trevas. Quem anda na luz não tem necessidade de andar de noite, ou seja, quando nós somos salvos em Cristo Jesus, nós temos o quê? Que nos despojar das obras da carne, ou seja, trazer o despertamento, nossa mente
nós vemos que não condiz com a vontade de Deus, trazer aquele despertamento. Poxa, isso aqui está errado. Então é isso, porque a noite é bem avançada, o dia se aproxima, portanto, despojamos-nos das obras das trevas e estamos com as armas da luz. Você que é salvo em Cristo Jesus, nós que somos salvos em Cristo Jesus, nós temos que andar revestidos com o quê? Com a luz de Jesus Cristo. Ou seja, lá em Efésios, como eu li agora há pouco, né? Desperta do que dormes, e Cristo, com a luz de Cristo, te esclarecerá. Fica de pé em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então nós temos o quê? Nós temos que despertar. Nós temos que despertar para uma vida com Deus, despertar para uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de leitura da palavra. Nós temos que despertar para dar um bom testemunho diante da sociedade, da nossa vizinhança, por onde quer que andamos, porque o nosso testemunho, o nosso modo de viver também influencia pessoas. Então, tudo isso nós temos o quê? Nós temos que pedir para Deus, na verdade, trazer esse despertamento que a igreja do Senhor está precisando nos últimos dias. Olha, pessoal, é cada coisa que nós vemos, meu Deus, se a pessoa não tiver filho, ela se escandaliza, é coisa horrenda. Mas nós temos Jesus que nos dá todos os dias força e discernimento para nós andarmos nos seus caminhos e na luz que é o próprio Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia.